Meu nome é Lia, sou japonesa e eu estou morando aqui no Brasil, perto do bairro Liberdade, por 7 meses. Como é a sua cidade no Japão? Minha cidade, né? Eu moro na cidade que chama Kyoto. Kyoto é uma cidade muito antiga, né? Quem gosta do Japão deve conhecer, mas tem bastante templos, turistas, é uma cidade bem antiga. Por que veio para o Brasil? Porque eu vim para cá? Porque esse foi um dos meus sonhos, né? Desde a época acho que, né, 2009. Na verdade, esse não é a minha primeira viagem, né? Essa é a quarta vez. Só que dessa vez eu estou ficando aqui por mais tempo. Mas esse foi um dos meus sonhos, porque sempre eu gostei do Brasil, desde a época da faculdade. E como vocês sabem, né, para nós japoneses, para entrar no Brasil, não precisamos mais do visto de turista, né? Só que o que eu queria fazer eu queria sentir como é a vida real daqui do Brasil, não como turista. Então, por isso que decidi morar um pouco de tempo, né, aqui no Brasil, fazendo estágio. Agora eu faço estágio na empresa japonesa. Como é viver num país com imperador? No Japão tem imperador que chama Tenno Heika em japonês, né? E como acho que eu nunca parei para pensar, mas o imperador, para mim, pelo menos, é como se fosse um símbolo, né? Porque não tem muito poder de controlar o país. É só para fora do país e encontrar com os presidentes, né? Precisa alguém dessa ocupação. Minha mãe sempre falava que é como se fosse um símbolo. Então, para mim, não muda muito. Mas acho que por causa que nós temos imperador, né? Por isso que depois da guerra não temos muita confusão como país. Dos imperadores que passaram, teve algum que deixou uma marca mais forte? Não é do passado, atual, né? Tem imperador do atual e a esposa que chama Masako. Acho que ela tem uma imagem forte como mulher, né? Ela trabalhava como Gaimusho, esqueci a palavra em português, Ministério dos Negócios dos Estrangeiros, né? Então ela se comunica muito bem em inglês e russo e ela fala outras línguas. Então, para mim uma mulher que eu quero se tornar. Admiro bastante. Não é imperador, mas é a esposa do imperador atual. É verdade que um professor é considerado a figura mais importante do país? Professora, ocupação, né, como ocupação no Japão, é mais importante. Na verdade, eu não sei comentar muito bem, porque antigamente, acho que quando eu era criança, né, todo mundo respeitava os professores, mas hoje em dia os povos, os pensamentos dos povos, comportamentos, acho que estão mudando. E tem mãe, pai que não tem respeito para os professores, né? Mas eu já ouvi falar que aqui no Brasil a posição de ocupação como professora é muito respeitoso, todo mundo respeita, né? Mas no Japão acho que está mudando aos poucos. Tem os parentes que reclamam para os professores pelo comportamento deles. Antigamente, eu lembrei uma coisa, né? Tinha alunos que estavam fazendo coisa errada, aí o professor fazia pá, pá. Mas se fizer isso hoje em dia, todo mundo vai reclamar para a escola. A música brasileira é popular no Japão? Sim, algumas. E a música da Ipanema, né? Ele está tocando nas lojas de roupas ou no restaurante, especialmente bossa nova. Eu já ouvi escutar, né? Em bastante lugares. Geralmente as roupas, né? Lojas de roupas. E tinha músicas que deu sucesso no Japão. A nossa
Assim você me mata. Aquela música estava tocando no Japão também. Você aprendeu a dançar alguma dança brasileira? Ah, sim, axé e samba. Acho que por causa do axé contribuiu bastante para ter interesse pela cultura brasileira, porque eu acho, né, especialmente, as brasileiras são muito bonitas do que a maneira que elas explicam, né, a alegria nas danças, né, axé e samba. E samba também. Eu fazia aula de samba só por acho que um mês. E falando em samba, já conheceu o carnaval brasileiro de perto? Ah, não, só na Bahia. Foi em 2008 quando eu viajei para a Bahia. Foi em fevereiro, né? Uhum. Mas era diferente, né? O estilo de lá em Bahia é diferente do samba. Samba é carnaval, né? Carnaval daqui. Uhum. Pessoalmente, o que menos gosta do Brasil? O que menos gosta do Brasil é difícil de achar algo que eu não gosto do Brasil, mas acho que é burocracia. Essa burocracia me matou quando cheguei aqui, né? Porque eu precisava abrir uma conta bancária, né? Depois chegar aqui para transferir dinheiro do Brasil para cá. Só que precisei, tipo, RG, né? Para nós, acho que era RNN, né? Registro Migratório Nacional ou alguma coisa assim. Só que demorou por quase 4 meses. Então, eu fiquei sem conta no banco por muito tempo. Precisa. Aí depois, né, quando eu consegui, né, obter a conta RG, né, tentei abrir a conta, só que falou que você precisa o registro do domicílio, que tem que comprovar que eu estou morando aqui. E para conseguir esse documento, demorou bastante. E aonde acha que o país pode melhorar? Pode melhorar? O que é o problema daqui, né? Do Brasil? Acho que é pobreza. Eu vi que tem bastante moradores de ruas, né? Na chuva, ele está dormindo no chão sem guarda-chuvas. Mas não sei o problema, né? Principal. Por que acontece isso, né? No Japão também tem, só que no Japão tem ajuda para quem não tem condição de alugar a casa, né? Comprar comida. Cada cidade oferece certo valor de ajuda, né? Só que aqui no Brasil tem isso? Tem? Então por que fica nessa situação, né? Mas morador de rua, eu sempre fico com a pena, né? Aí, quando eu fui para a feira, eu tinha uma senhora, né, me pediu para comprar pastel, só que eu não tinha dinheiro, então eu ofereci uma maçã algumas maçãs que comprei, né, na feira. E sempre fico com dor. Então pobreza e a poluição. E os lixos, né, no chão. Um dia, né, até eu fico com vontade de pegar todos os chões que tá aqui, né, e jogar fora, voluntariamente. Eu tô pensando em fazer isso. Será que pode fazer isso? Pode ser. Sozinha é difícil, mas Nas enchentes do Rio Grande do Sul, você doou dinheiro do seu canal para as famílias? Sim. Eu tenho um amigo meu, né, que mora lá no Rio Grande do Sul. Eu pensei, né, primeiro queria saber a situação real de lá e a visualização que eu consegui no meu vídeo, né, eu mandei para ele para fazer doação. Você nunca teve problema com terremoto, com enchente no Japão? No Japão, felizmente, não tem. Porque em Kyoto, onde eu moro, acho que é uma cidade relativamente segura, né? Acho que por causa disso que Kyoto era a capital do Japão antigamente, por muitos anos, antes de Tóquio se virar a capital. Sente que aqui consegue fazer mais amizades em relação ao Japão? Sim, claro. Né? Aqui as pessoas são mais amigáveis, acolhedoras, né? Mais abertas. Sim, eu sinto que no Japão tem mais dificuldade de fazer amizade. Sim, especialmente nas empresas, na minha empresa que trabalho no Japão, né? É difícil de sair fora do trabalho.
No dia do trabalho, depois do trabalho, né, a gente vamos sair para beber um pouco com o meu chefe, com minhas colegas. Mas, né, sábado, domingo, raramente acontece, né, sair com eles. Mas aqui no Brasil, onde eu faço estágio, né, minhas colegas me chamam para fazer churrasco. E ontem também, depois do trabalho, né, saímos para tomar café, comer bolos. Sim. Aqui tem mais facilidade. Qual alto nosso te faz se sentir abraçada? Quando eu passei dificuldade, né, da saúde, né, eu peguei, dizem que foi o dengue que eu peguei, né, 2 meses atrás, tem um vídeo, inclusive no meu canal, mas, né, quando eu fiquei doente, eu pensei assim, né, eu não queria atrapalhar ninguém, né, dando trabalho, mas os colegas da minha empresa, né, me mandou todo dia, né, mensagem perguntando, né, Lia, como que você tá? Tem coisa que precisa, né, tá precisando, tipo, eles podem fazer compras no mercado e levar para o hospital, né? Então, essas atitudes, né, é difícil de ver no Japão. Já tem algum costume brasileiro que já pratica? Já pratica, sim. Tomar banho antes de sair, né? Porque os japoneses, eles basicamente não tomam banho antes de sair, né, para encontrar com alguém. Mas eu vi que vocês tomam banho, né, antes de sair, né, para sair, para passear com alguém. É lei aqui. Nem aqui. É chocado, né? Um ato chocante. O que os japoneses podem esperar do Brasil em japonês? Em japonês, tá. Eu vou falar Nihongo, né? Nihongo で話します。そうですね。ブラジルという国はやっぱりすごく自然体でいられる、自分らしくいられる国だと思います。日本はこう固定観念、この年になったらこうでないといけないとか、例えばこの年になったら結婚しないといけないとかいう、そういう捨てる、ひな形みたいなものがあるっていうふうに感じるんですよね。でもブラジルは自分が生きたいように、自分のこう心とか、そうですね、心がこう赴くままに、生きていける。そう、誰の意見にも左右されずに自分の生きたい生き方、やりたいことができる国で、それを他の周りにいる人たちも、受け入れてくれる、国だと思います。例えばなんか洋服とかのスタイルを見ててもそれは感じます。日本だったらそうですよね。女性で例えば、35を超えて短いスカート履いてたらなんかね、白い目で見られたりとかあるかなと思うんですけど、こっちはもう好きな服装で好きなように生きているなっていうのを感じます。あとは空港に着いた時の空気の軽さを感じます。なんか国としてこうエネルギーがあるのかなっていうのは、はい、感じます。はい、そうですね。で、私は人生で結構ブラジルに助けられたことが何回かありまして、過去にちょっと精神的にしんどい時があって、で、その時ブラジルにですね、仕事を休んで1週間ですかね、滞在したんですけれども、その精神的な心の負担がすごく和らいで、どんな薬を飲んでも治らなかったのに、ブラジルが一番いい最善の治療薬になったっていう経験があるので、ブラジルっていう国は自分にとってすごく思い入れのある大好きな国の一つです。はい、ありがとうございます。